Olá, meus amados irmãos, missionários eleitos do Senhor, glória a Deus, graça e paz, Pastor Fernando. Estou aqui mais uma vez, mais uma aula, é a nossa quarta aula de diplomacia e segurança missionária e tantos conteúdos que nos formam um caráter missionário que nos faz se tornar alguém que vai fazer a diferença nas suas missões, né? Aliás, nós estamos servindo, né, a um reino que é inabalável, um reino firme, um reino que é poderoso. E ele tem o seu rei quer que nós venhamos servir com reverência e com excelência naquilo que fazemos. E hoje nós vamos estar falando de diplomacia e segurança missionária, e o ponto que nós vamos falar hoje é prevenção de risco e proteção da equipe missionária no campo missionário. Quanto isso tem de importante? E se você que quer ser um missionário, que já é um missionário, que você que é um líder, você que é um pastor, você que faz missões transcultural, urbana, né? Seja onde for, tribal, não importa. Que você possa pegar esse conteúdo, você possa trazer a utilização desse conteúdo para enriquecer, né, o seu conhecimento, para trazer a você um despertamento, né, uma visão profunda do que é ser um missionário realmente. Não aceite só apenas uma ordenança. Não, se prepare para que você possa fazer a diferença que outros missionários não estão fazendo. Se eles não se preparam, prepara você. Se eles não se interesse você. E você vai ver que em pouco tempo você vai fazer a diferença por onde você passar. O meu intuito aqui é ajudar a igreja do Senhor, interdenominacionalmente falando, né? Eu não sou um pastor denominacional, eu sou um pastor que é discipulado pelo próprio Cristo, que a Bíblia Sagrada fala, que não carrego uma placa, carrego o reino de Deus dentro de mim e estou pronto para servir, independente qual seja a visão, a doutrina, o que você vive é responsabilidade sua e não minha, mas eu tenho a responsabilidade de te ajudar aí fazer missões de uma forma que realmente tem que ser feita. Não é apenas só uma viagem, é uma responsabilidade com o que Deus confiou a nós. E nós precisamos fazer isso com muita alegria, com muita inteligência, com muita estratégia. E nós vamos às nossas aulas e hoje nós vamos falar prevenção de risco e proteção da equipe. A diplomacia permite que o missionário compreenda alguns pontos. O primeiro ponto que você vai precisar compreender é as leis local. Quando você conhece a lei local, quando você conhece a legislação do país, ela permite você ter uma relação com eles de conhecimento, tanto nas regras que são estabelecidas por essas leis, né? Tanto como os direitos que eu tenho como missionário de reivindicar, de pedir que aquilo seja dado a mim, por segundo a lei daquele ambiente me dá para eu me respaldar, né? Aí a lei vai dizer: é permitido evangelizar publicamente ou não? Ou apenas em espaços privados? Então, o primeiro ponto dessas leis locais é descobrir a relação da atividade missionária dentro do campo. Como que eu vou me mover dentro desse lugar? Aí eu vou, dentro da lei, eu vou entender e vou precisar entender que eu preciso saber, é permitido dentro desse local evangelizar publicamente? Primeiro ponto. Segundo ponto, ou apenas em espaços privados? Então, essa é a primeira pergunta que eu preciso trazer para dentro do meu esboço de análise de resultados que eu espero dentro desse país, dentro dessa nação. Segundo ponto, quais são as exigências para o visto religioso ou humanitário? Eu posso ir já com esse visto para esse país, com garantias de que aquele trabalho, exemplo, humanitário, existem
acordos, né, diplomáticos, existem leis internacionais que garantem o serviço humanitário, o trabalho no campo humanitário. E às vezes você pode usar isso como uma estratégia, ao invés de você ir só como uma igreja, como alguém que é um religioso, ou até mesmo como um missionário, você usar a estratégia de entrar como um agente humanitário dentro daquele país. E ali você vai levar o quê? O serviço humanitário. E dentro do serviço humanitário você agrega tudo aquilo que Deus tem chamado a você. É uma estratégia para que você possa ter o melhor alcance e ter liberdade religiosa em muitos lugares. Então, tem país perseguido, países que estão em risco, estão em guerra, que você entra como um agente humanitário, mas você não entra como um agente religioso, você não entra como um missionário. Então, você tem que procurar, dentro desse estudo, saber para onde eu estou indo, qual a melhor escolha para que eu possa entrar. Vou eu procurar as autoridades, a embaixada do país local, e lá eu vou trazer toda a informação e vou ali tomar uma decisão de como que eu vou trabalhar, como que eu vou chegar nesse lugar, como que eu vou plantar essa missão nesse lugar, ok? Terceiro ponto, há restrições para reuniões de cultos dentro daquele ambiente? Tem alguma restrição? Quais são a forma de se mover nesse lugar, né? Também, distribuição de material religioso, é proibido distribuir folheto, aquela coisa toda, você precisa ter isso também no seu propósito. O quarto ponto é o que pode gerar prisão nesse lugar, multa ou deportação. Então, eu preciso saber. Quando eu conheço a lei, eu sei os meus direitos e eu vou trabalhar dentro desse estabelecimento de regras local daquele ambiente e vou criar um plano de ação que vai me dar aí, entre aspas, uma liberdade, porque eu tenho conhecimento daquela geografia, eu tenho conhecimento das leis locais daquele ambiente que eu estou plantado. E qual é a explicação mais resumida que a gente pode definir para isso? Primeiro, conhecer as locais evita a ilegalidade involuntária, tá? Então, você precisa, em cada país que tem a sua soberania jurídica, definir liberdade religiosa, limite proselitismo, exigências migratórias e, em alguns países também, a liberdade plena. Em outros, a evangelização pública é proibida. Ou seja, a ignorância da lei não isenta de punição. Então, é melhor você sair sabendo o que vai fazer, como você vai fazer, do que você apenas arriscar e colocar, de repente, a missão em risco. Tá? Qual a importância disso? Das leis locais, do conhecimento? Ela protege você, a equipe, ela evita conflitos diplomáticos, ela preserva a continuidade da missão e ela garante também a atuação estratégica e responsável daquilo que eu estou fazendo. Segundo ponto, limites religiosos. O que eu posso fazer com essa análise de quais são os meus limites, né? O país possui religião oficial, a conversão é socialmente aceita, existem penalidades para a mudança de religião, ou como a cultura enxerga outras crenças. Então, são pontos importantes para que você possa entrar, mesmo onde a lei permite, mas você entender que a cultura, se ela restringe ou se ela te dá autonomia, de você ter a liberdade de falar, de trazer essas pessoas a sua confissão de fé, né? Se essas religiões, exemplo, né, são estatais, se elas têm algum vínculo com o Estado, né, se elas têm domínio do Estado, muitos países as religiões são dominadas pelo Estado, é tida como se fosse uma lei estatal. E eu preciso entender isso, porque quando eu encontro isso, eu vou ter que entender bem profundamente para que eu não possa correr risco e fracassar na minha missão. O segundo ponto é leis contra a apostasia, você entender que dentro desse local, quanto essas pessoas são apostatas da fé, o quanto eles têm resistência de receber aquilo que você está levando como uma visão, uma missão, um refrigério, uma cura, um milagre para aquele lugar. Terceiro ponto, a pressão social severa. Então,
o quanto eles recebem de pressão social nesse ambiente, e você como aquele que vem aliviar a dor, aquele que vai reduzir a perseguição, aquele que vai evitar choque cultural, aquele que vai facilitar o diálogo interreligioso, aquele que vai construir pontes, não barreiras. Então, dentro dessa zona de limites religiosos, existem 4 pontos importantes que é necessário analisar. Primeiro, reduzir perseguições. Você pode ser um diplomata enviado por Deus a negociar, a entrar numa mesa de negociação. Talvez o governo não tenha, já perdeu o controle, as pessoas que estão imbuídas naquele país não conseguem criar esse ambiente de comunicação, de diálogo, e você talvez possa ser um intermediador disso e ser, quem sabe aí você ser um próximo, né, grande homem de Deus que vai gerar a paz no mundo por uma posição e pela coragem de você entender tudo o que você precisa para poder colocar na mesa, tá? Evitar choque cultural, saber como falar, como comunicar isso a essa cultura. A cultura, ela tem o seu valor, ela tem o seu peso, ela tem a sua história, ela tem a sua importância naquele ambiente geográfico, e você não pode ser apenas um acusador de falar palavras que não trazem reflexões, que não trazem entendimento para essas pessoas, tá? O terceiro ponto é facilitar o diálogo interreligioso, ou não fugir da mesa do debate religioso. Vários segmentos religiosos você vai encontrar, vários líderes de outros segmentos religiosos. Você precisa estar pronto não só para ouvir, mas também para ter uma boa comunicação, um bom despertar do que você entende, de novo, que você está levando para aquele país. Tá? Quarto ponto é você sempre estar pronto a construir pontes. O que é construir pontes? É você dar acesso a essas pessoas a acessar o que você tem. É fazer com que elas se interessem em acessar o que você carrega. Né? A missão, muitas das vezes, ela é mais eficaz quando você cria uma ponte de acesso, deles virem acessar como se fosse uma fronteira, atravessando uma fronteira de conhecimento que não vai ter barreiras. Então, cuidado com o que você tem colocado na sua missão para que não crie uma barreira de acessibilidade, de relacionamento e também de crescimento e despertamento naquele lugar, ok? Zona de risco. O que é zona de risco? Zona de risco é onde são zonas onde há conflito armado na região. E essas áreas são controladas por milícias, grupos armados, né? E a gente precisa entender como que nós vamos administrar essa crise política naquele ambiente. Como que eu, missionário, vou trabalhar a segurança da minha equipe, dos missionários que estão comigo, tanto também das pessoas que estão ali envolvidas nesse projeto para fazer a obra que você está fazendo como resultado. Então, eu preciso cada momento, fazer uma análise dessa crise política, tentar aproximação política, negociação. Eu vou, muitas das vezes, precisar sair daquele contexto espiritual, muito espiritual, para ser alguém que tenha um conhecimento um pouco melhor, no sentido de ser um negociador diplomático que vai trazer paz. Às vezes, numa mesa, e nem a oração vai estar lá, né? Mas você vai ter uma palavra, você vai ter um conhecimento para liberar sobre aquele lugar que vai trazer aproximação de novos relacionamentos, ok? Terceiro ponto, quarto ponto é alertas internacionais de segurança, de você entender como que está acontecendo essa geopolítica por onde você passa, por o ambiente que você está indo, quais são as eminências de guerra, de perseguição, né? De cristãos que estão fugindo dessa crise, né? Armamentista, que traz a eles pavor, medo, né? Então, tudo isso eu preciso colocar também. Explicando de forma resumida essa zona de risco, a gente precisa incluir 4 pontos. Regiões de guerra é onde eu estou, e eu fazer uma análise desse ambiente, do que eu posso ser um capelão internacional, como que eu vou agir nessa área. Então, áreas dominadas por facções, como que eu faço, como que eu me comporto, como que Cristo vai se manifestar naquele lugar. Terceiro ponto, estabilidade política. O governo continua ainda de uma determinada percentual, continua tentando controlar
toda a iminência de guerras, de todo tipo de criminalidade, ou ele já está sendo foi dominado por grupos, né, criminosos que têm causado pavor na população. A gente tem aí, eminentemente, agora, recentemente, o México, né, que tem passado aí por um grande ataque do narcotráfico, né, pelo cartel de Jalisco, que é o seu líder lá foi alvejado e morto, e os seus súditos, os seus discípulos, resolveram se manifestar na cidade, tacando fogo em várias coisas. Como que eu, igreja, eu me comporto nessa zona de terror, de conflito, né? Preciso criar um plano. E o quarto ponto, terrorismo. Então, antes de usar, é necessário analisar a geopolítica e acompanhamento de relatórios internacionais. Então, essa missão que nós estamos aqui é uma missão diferente. Por quê? Porque ela é inteligente. Ela é aquela missão que não trabalha somente em busca só da alma. Eu vou levar um planejamento de evacuação, eu vou levar um planejamento de resgate desta alma. Isso é um plano de resgate. Um resgate que vai trazer segurança para essas pessoas, né? O quanto essa missão ela tem condições financeiras para poder até mesmo pedir um asilo político. Você, como um diplomata missionário, você pode entrar numa embaixada com um bom relacionamento que você construiu e pedir ali a embaixada um asilo político para aquelas pessoas que você está ali trabalhando, está cuidando. Então, tudo é a base do conhecimento, né? Por qual a importância disso? É preservar as vidas que ali estão, é permitir planejamento de rotas seguras, de saber como que eu vou me mover dentro daquela geografia política e definir se a missão será presencial ou indireta. Como que eu vou fazer isso, né? Eu vou estar nesse ambiente, não vou estar nesse ambiente. Então, isso tudo é importante para a missão. Movimentos militares, quarto ponto, e político. O país está em transição de governo, existem protestos, o Estado está em emergência, ou há tensões diplomáticas com outras nações, a presença de estrangeiros é vista como suspeita. Como exemplo, os Estados Unidos tem feito uma das maiores deportações nos dias atuais, né? E muitos se levantaram protestando contra essa deportação massiva que aconteceu nos Estados Unidos, e porque muitas pessoas estão com sua vida estabilizada naquele lugar e de repente voltar para uma origem, para uma raiz que talvez não seja uma melhor opção de dar o melhor à sua família, cria-se um grande conflito, né, emocional, e de que também talvez a visão da pessoa, quando ela volta para a sua origem, talvez não seja boa na questão financeira, né? Ela vai ter que retroceder, a sua vida vai voltar a um estado que talvez ela não se veja mais daquela maneira. Então, essas perguntas são perguntas que a gente precisa colocar no nosso planejamento, né? E quais são as mudanças políticas que afetam diretamente a segurança? Golpe, revolução, crise econômica. O país está em crise econômica. Como que funciona a política migratória? Como que é permitido as permissões religiosas nesse ambiente, né? A segurança pública, como que ela trata esse missionário? Ele precisa ler o cenário político para onde ele está indo. Se ele não tiver uma leitura, né, ocular do que real é, né, do que está acontecendo no exato momento, e para isso é necessário fontes de informação que são seguras, né? A internet é janela de acessibilidade, mas nem toda a informação ela é confiável. Então, é necessário criar relacionamentos, de criar fontes que vão dar a você aí uma leitura geopolítica que vai trazer resultados de pontos importantes que vai ajudar você no seu planejamento, na sua antecipação de crise, quando você tem isso, no seu ajuste estratégico e de evitar envolvimento político involuntário. Então, quando você tem esse cabedal de conhecimento, você cria protocolos de segurança pessoal e dentro de um grupo social que você está vivendo ali. Então, existe um plano de saída emergencial dentro disso. Qual embaixada pode prestar apoio, se o caso tiver algum tipo de problema naquele ambiente, né? Há recursos financeiros reservados para alguma emergência?
é necessário ter essa medida, né? Um plano de evacuação, de retirada organizada diante da guerra, da perseguição, desastre natural, instabilidade grave, né? Sempre haver um plano prévio e uma comunicação com a autoridade consulares. Quando você tem esse relacionamento, você passa a entrar, você passa a ir, você passa a ter segurança, segurança pautada dentro de leis. Leis não podem ser revogadas. Então, possivelmente, quando você está debaixo dessa cobertura, você está seguro. Pode acontecer uma fatalidade? Pode, mas o que eu prefiro? Correr o risco, né, de acontecer a fatalidade e eu não ter nada, nenhum direito a mim dado, ou eu vou procurar a mim os meus direitos. Então, é dever haver um plano prévio na comunicação com as autoridades consulares. Para quê? Qual a importância desse relacionamento com as autoridades consulares? É a preservação da vida, o evitar de decisões impulsivas, ou de manter o controle das crises por onde você passar, ok? A comunicação da equipe, né, que está sendo enviada, ela precisa de uma equipe que possui contato seguro, que tenha relacionamentos naquele país, que vai dar ela segurança, confiança, né? E você vai realmente ter pessoas lá que vão lutar junto com você, como se fosse também, exemplo, né? Fosse um brasileiro junto contigo, joando a mesma causa que você, tá? Um plano de comunicação em caso de bloqueio de internet, como que eu me comunico, como que eu peço ajuda, como que é feito isso. Então, tudo isso também é importante na missão. Terceiro quem é responsável por informar a liderança. Então, sempre uma liderança que seja responsável, que seja um negociador, levantar um negociador no meio do grupo, para que ele possa estar sempre pronto com aquela missão. Ele é o negociador, ele que vai sentar à mesa, ele que vai colocar na mesa, ele vai pautar tudo aquilo que é necessário para que tenha resultados eficazes aí na sua missão, ok? A comunicação eficiente reduz pânico, né? Ela constrói canais seguros, né? Para que você se relacione. Ela constrói também contatos diplomáticos, ou seja, você passa a ter ser conhecido dentro de uma esfera de ator estatal que sabe que você está ali, que você representa aquele país, aquela determinada nação. Isso tem um peso também muito grande para que você possa não ficar como se fosse um estrangeiro que está como forasteiro naquele ambiente. Então, a comunicação com a sede, com a família, é importante também, estar sempre em comunicação, sempre em informação, criar uma agenda semanal para que isso seja feito, essas informações cheguem de forma clara e objetiva. E qual a importância da comunicação? É a coordenação rápida, é a resposta emergencial, é a transparência estratégica. E quando, diante disso, eu vou criar o quê? Rotas alternativas. Rotas alternativas que vai me dar caminhos seguros e alternativos, que vai dar a mim uma visão de evacuação nos aeroportos secundários. Como que eu faço para poder chegar dessa distância que eu estou, de medir esses passos de saída, de rotas alternativas, né? Fronteiras abertas. Qual é a fronteira que, se eu precisar, eu vou poder acessar sem ter nenhum tipo de impedimento? Isso facilita muito a tua segurança da equipe. Então, a explicação resumida para isso em crises, vias principais podem ser bloqueadas, planejamento, né? Então, eu preciso de uma rota terrestre, eu preciso de vias aéreas alternativas, eu preciso de países vizinhos seguros que tenham acordos diplomáticos, que vai aceitar ali, né, o meu asilo, o meu pedido de asilo político para aquele lugar, porque eu estou com a minha vida em risco e quando eu chego, né, na fronteira eu preciso comunicar isso a eles e possivelmente quando há iminência de risco de vida,
eles acionam a ONU, né, e organizações internacionais que também muitas das vezes estão estabelecidas ali para resguardar a vida, que é um decreto que a ONU defende, que é os direitos humanos. Então, é necessário você ter todo esse planejamento para a sua saída alternativa, tá? A importância é o quê? Flexibilidade, redução de risco, agilidade operacional. Então, alguém preparado, ele entra e sabe sair, né? Vou um exemplo, não é um exemplo para nós missionários, mas pode você ter uma ideia só em questão de uma análise. A equipe que foi extrair o Nicolás Maduro da Venezuela só tinha apenas 12 fuzileiros navais. A equipe que entrou e saiu e ninguém viu nada foram 12. Ele não precisou de um exército, ele precisou de 12 pessoas preparadas, 12 pessoas que sabiam que aquela missão ela não seria colocada em risco, ela não perderia a sua essência. Então, eles montaram um centro de treinamento antes disso, né? Não foi posto na internet, mas eles criaram uma cidade modelo e foram treinando durante meses ali para poder fazer essa missão de extração de Nicolás Maduro, e até que fizeram, e foi eficaz, né? Foi assim em qualquer missão. Então, quando eu tenho inteligência, quando eu tenho perdão, conhecimento, tudo fica mais fácil e menos ofensivo, né? Ninguém viu eles saírem, ninguém viu eles entrarem, e é isso que é, muitas das vezes, eficaz, você saber como se comportar fora da sua casa. Na casa de alguém, você precisa bater na porta. Você não entra e bate um pé na porta. Você não derruba a porta de ninguém. Então, você precisa ter esse tipo de conhecimento. Comportamento em áreas hostis, como agir em abordagem policial, né? Manter o controle emocional, de saber o que responder, o que falar. Quando você estuda o comportamento humano dessas autoridades lá, você sabe responder de acordo com o que ele quer ouvir. Você já conhece, você sabe o que ele quer de resposta. Então é bom analisar, né, todo esse desenvolvimento social de todas as esferas públicas, pessoas comuns, né, se torna mais fácil. Como evitar a exposição desnecessária, né? E a explicação que a gente coloca nisso é uma postura discreta, de salva-vidas, evitar debate político, ostentação, exposição pública desnecessária, respeitar a cultura, autoridades e costumes locais, né? A importância desse comportamento é minimizar conflitos, preservar a reputação da missão ou das pessoas que estão ali e manter a missão ativa, dela não fracassar, dela não perder o seu alvo, dela não se desvirtuar do propósito. E o resultado final da diplomacia e segurança missionária é menos acidente, menos conflito, maior preservação da vida, maior continuidade da missão, testemunho equilibrado e estratégico. Então, esse resultado ele vai trazer para a sua vida missionária, para o seu projeto missionário, uma estrutura de apresentação, de ensino e de exemplo de que missão não é só sair do meu país com a vontade de ganhar almas. Eu preciso estar preparado em todos os aspectos. Essa foi mais uma aula, né? A nossa quarta aula de missiologia, né? E diplomacia e segurança missionária. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilhe e também dê aí um like aí para nós, para que possa nos ajudar a preparar cada dia mais discípulos. Eu não quero curtida, eu não quero que você faça isso obrigatoriamente. Eu quero que você entenda que isso tem muita relevância para a carreira missionária de quem quer fazer missão com excelência e com reverência. Até a próxima aula. Graça e paz. Um grande abraço aí. E vamos para o que vamos. Na próxima aula, nós estaremos falando aí também, né, da diplomacia, segurança missionária, no acesso legal e estável ao território, como uma postura diplomática. Então, espere aí na próxima aula. Teremos mais conteúdo para você. Um grande abraço.